Que o Augusto passa e que a gente observando ali e tal vai aprendendo cada vez mais. Inclusive sobre a questão de vender com prejuízo. De vez em quando é preciso vender com prejuízo os ativos da sua carteira, seus fundos imobiliários, ações, seja lá o que for. Se mudou o fundamento, se não faz mais sentido, venda mesmo que com prejuízo. Certo, Nod? Caso concreto e caso expandindo para o dia a dia, com os seus comentários aí. Sim, o imóvel ele tinha uma estratégia que, com o passar do tempo, não aconteceu o que era previsto. Um imóvel que não faz sentido mesmo dentro da estrutura do fundo hoje, da cara que ele tem hoje, distorce média, etc, etc. Então, assim, e também não é nada, vamos dizer, não é uma operação tão significativa assim. Não vai mudar a cara do fundo, nem nada. Ao contrário, está consolidando a cara do fundo, digamos assim. Parte interessante para lembrar sobre distribuição de rendimentos, aqui mais na parte teórica do que prática, como o Augusto falou, teve a venda do Rio Sul que foi com lucro, então uma coisa vai meio que matar a outra. Comparando compra contra venda, valores nominais, sem atualização, etc, etc. Ali é apurado o resultado. Se o resultado é positivo, isso aumenta o resultado do fundo, logo isso aumenta a distribuição de resultados no semestre. Se é uma venda no prejuízo, isso também come resultado, isso negativa o resultado, isso derruba o resultado. Então, sim, teoricamente o fundo distribuiria menos. Aqui são números que não são tão significativos e que, na verdade, por causa da venda do Rio Sul, que foi semana passada com lucro, um vai acabar anulando o outro, vai ter um pequeno lucro, um pequeno prejuízo, não estou com os números de cabeça, mas eles vão se neutralizar. Se fosse só essa venda, esse prejuízo, mesmo tendo a TIR positiva, essa TIR é com os aluguéis. Do ponto de vista de cálculo de resultado, seria negativo, que comeria resultado ao longo dos pagamentos parcelados. Então, teve isso também, né? A estratégia foi conjugada e o resultado das duas vendas é positivo, é lucro para o fundo. Então, eles também aproveitam, né? Não é... Fundo imobiliário é fácil a gente fazer isso, né? Fiz um lucro, vou aproveitar e vender um prejuízo. O imóvel não é bem assim, né? Você não escolhe muito a época de vender, mas conseguiram casar as coisas e conjugaram, sim, aproveitando o lucro da venda anterior, fizeram essa venda com prejuízo, mas no geral não diminuiu o rendimento do fundo. Né? Exato, quem faz muito isso é FOF, né? Fundo de fundos faz muito sim. isso. Porque às vezes ele teve uma posição que gerou um lucro muito bom na venda, às vezes ele aproveita aquela oportunidade, aquele espaço, digamos assim, de resultado, para de repente diminuir ou até zerar posições que estão no prejuízo, para que a venda dessas posições no prejuízo não atente contra o resultado, não atrapalhe a distribuição de rendimentos. Então, FOF faz muito, isso é muito comum. Teve um resultado bom no semestre, ali acima do esperado, digamos assim, aproveita para dar uma esvaziada, dar uma girada na carteira, dar uma reciclada, aproveitando alguma posição no prejuízo. Isso é bem comum. Na prática, eles acabaram que fizeram a mesma coisa. Não estou dizendo que eles estavam com essa posição presa e venderam agora, porque obviamente, como você falou, uma venda de um imóvel não é assim. Mas facilitou o fechamento do negócio, sem dúvida, ter duas operações no mesmo mês, uma que gerou algum lucrozinho para neutralizar um prejuízozinho da outra. Certamente a gestão fica mais confortável de assinar a escritura nesse ambiente, digamos Exato. assim. Porque no fim das contas, todo mundo já entendeu, todo gestor já entendeu que precisa defender ao máximo a distribuição de rendimento. Certo ou errado, é esse o principal olhar do investidor, é esse o principal fator de precificação das cotas. Então, os gestores procuram defender o rendimento, inclusive de grandes oscilações, né? Às vezes, na fase boa, está só vendendo com lucro, ou parcela para receber a cada semestre, ou então recebe de uma vez
mas vai distribuindo um pouquinho ao longo do semestre e tal, justamente para evitar que o rendimento tenha muitas variações. E aí, o que eu quero dizer é, o gestor de qualquer fundo faz o possível para evitar ter diminuição de rendimento sempre. Assim, não tem jeito. Assim, é alinhamento de interesse. Porque assim, os cotistas são os donos do fundo. Se para eles, na grande maioria, o mais importante é a distribuição de rendimentos, quase que acima de qualquer coisa, se o gestor começar a inventar coisa muito doida, ele perde público, o pessoal vende, etc, etc. Como você falou, certo ou errado? Na maioria das vezes certo, mas nem sempre. Mas às vezes o gestor ele é pago para entregar um resultado e as pessoas medem esse resultado pela distribuição de rendimentos. Então, ele está jogando conforme a régua que deram para ele, quer dizer, que o mercado usa. Ele está usando a mesma régua. Sim, a questão é que a régua do rendimento, ainda mais do mês atual, é uma régua de curtíssimo prazo e o gestor tem que pensar na continuidade, afinal é um fundo sem prazo de vencimento, né? Então ele tem que sempre pensar na continuidade do projeto, né? Da operação do fundo. Bom,